Olá! Na aula de hoje, entraremos em detalhes sobre os tipos de fontes de luz e os meios de propagação dos raios luminosos. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje daremos prosseguimento ao estudo dos princípios da ótica geométrica. E nessa aula a gente vai entrar em mais detalhes acerca de duas das definições mais importantes para o estudo da ótica geométrica. O primeiro deles a gente viu na aula passada, definiu na aula passada, que foi as fontes de luz, o conceito de fonte de luz, e o outro a gente já conhece, que é o conceito de meios de propagação. Bom, as fontes de luz podem ser classificadas de duas formas. A primeira delas é uma fonte primária de luz. O que é uma fonte primária de luz? É quando o objeto, a fonte, emite luz própria, ou seja, o próprio objeto, a própria matéria do objeto emite ondas eletromagnéticas, emite luz. E o outro caso é o caso da fonte secundária, quando o objeto reflete luz de uma fonte primária, ou até mesmo de uma outra fonte secundária. Ou seja, é um objeto que por si só não emite luz. Ele reflete a luz que provém originalmente de uma fonte primária. Muito bem, agora a gente vai definir três categorias de meios de propagação da luz. O primeiro deles vai ser o meio transparente. O que é um meio transparente? É um meio que, quando recebe raios de luz, não os distorce, ou seja, não altera a sua trajetória de forma significativa, ou seja, é um meio aqui que recebe os raios de luz, transfere eles e depois retorna os raios de luz para o mesmo ambiente, de forma que não altere o seu sentido, a sua trajetória, não altere ela de forma tão brusca. O que é agora um meio translúcido? O meio translúcido é o meio que, de fato, distorce a trajetória da luz, ou seja, ele vai receber os raios e vai devolver os raios para esse meio original. Só que esses raios não vão estar na sua configuração original, ou seja, o meio vai alterar a trajetória de cada raio de luz que entra aqui. Ou seja, por exemplo, se a gente pega esse primeiro, ele vai sofrer algumas alterações durante o seu percurso aqui no meio translúcido e vai retornar em uma direção completamente diferente da original. E a mesma coisa para cada um dos outros. E o terceiro e último meio que a gente vai analisar nessa aula é o meio opaco, ou seja, é um meio que nem sequer permite a passagem de raio de luz. O que acontece? O raio de luz não vai atravessar o meio e retornar ao meio original. O que vai acontecer é que o meio opaco não vai permitir que a luz atravesse o seu material. Ele, na verdade, vai absorver essa energia energética em forma de luz que incide sobre ele. Portanto, a gente pode, então, concluir com essa aula que as fontes de luz possuem dois tipos de classificação, que é a classificação da fonte primária, que, por exemplo, é o Sol, e a classificação da fonte secundária, que, por exemplo, é a Lua, que reflete a luz do Sol, ou seja, reflete luz que vem originalmente de uma fonte primária. E vimos também que existem três meios de propagação da luz, ou seja, três meios que a luz pode interagir, sendo eles o meio transparente, translúcido e opaco, onde esse último nem sequer permite que os raios de luz atravessem o material. Muito obrigado.